Obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Para mim é uma honra imensa estar aqui. É uma Se felicidade. você negasse também, você sabe que o pau ia quebrar, né? Não, tem coisa que não tem como negar. E é assim, é um prazer enorme fazer parte disso. É um cara extraordinário, você sabe disso. Então, vamos que vamos. Boa. Primeira gravação, tá? Então, convidado de honra mesmo. É estreia? É estreia. Estreia. E tem umas coisas que a gente coloca naquele... Coloca aquele fundo de erro, sabe? Sei. Aí, às vezes, a gente coloca aquilo ali. Corta. Corta, isso aí. Esse aí vai pra lá. Vai. Meu caro, você me fez uma proposta hoje que eu achei sensacional pra galera que é estudante de medicina. Acho que, na verdade, pra vida. Acho que não é só pra estudante de medicina, não, né? Mas como eu lido muito com a galera que é estudante de medicina, eu acho que você me fez uma proposta hoje que é muito boa. Muito boa mesmo. Que é a gente falar sobre produtividade. E eu sei que você fez muita coisa na vida, você faz muita coisa atualmente. Então, se apresenta aí pra galera. Você, olha, Bruno. Meu nome é Bruno, eu tenho 28 anos. Mentira, tenho... Quantos anos eu tenho? Não sei. 29. Tenho 29 anos. Hoje eu trabalho com ortopedia, com medicina esportiva, faço Deixa eu jogar mais triatlon. perto de você só um pouquinho. Ortopedia, medicina esportiva, faz triatlon. Dou plantão de ortopedia na urgência e muito mais coisas, né? Namorado da doutora Rosângela. Namorado da doutora Rosângela, filho de Deus, imagem e semelhança do Criador. É muita coisa. É muita coisa. E outras coisas pequenas que eu acho que todo mundo que gosta, né, de várias coisas. Então, ouço música, faço meus esportes, converso com os meus amigos e minha família. Então, tem muita coisa aí pra contar. Lê bastante. Lê bastante. Eu vi que você até trouxe uma brincadeira pra gente aqui hoje. Trouxe, faz parte, né, desse Você sabe tema que eu vou de ficar com ele, né? produtividade. Você sabe que entrou aqui com o livro, não sai mais. Tá né? grifado. Mas Não eu tem vou levar problema, um não. que eu descobri que tava aqui também. Livro, gente, é feito pra ser grifado, pra ser escrito, rabiscado. Livro é pra isso, a ideia é essa, né? Se permitir, a gente vai fazer umas colinhas aí durante essa Claro, gravação. tá permitido. Aqui pode tudo, cara. Só não pode nudes, porque o canal do YouTube não permite. Não permite. Justo. Se bem que eu posso colocar aqueles quadradinhos, tipo The Sims. Mas não ficaria agradável nudez nesse cenário. Primeira coisa que eu quero te perguntar. Você sempre foi um cara produtivo? É importante para responder isso, Thiago, a gente definir o que é produtividade, né? Se você tiver aquele conceito de que produtividade é fazer várias coisas, eu confesso que não. Eu nunca fiz tanta coisa igual eu faço hoje. Mas o conceito mais adequado de produtividade é você desenvolver algo com bons resultados. Então, não é simplesmente fazer muitas coisas. Porque tem gente que faz muitas coisas, não termina muitas coisas, e os resultados que vêm a partir disso aí também não é tão expressante, né? Então, eu sempre fui muito ativo, no sentido de que eu sempre tive muito disposto a fazer várias coisas. Quando as pessoas me convidavam para fazer as coisas, eu tenho esse despertar de já responder de forma de prontidão, né? De ativação. Mas no conceito de produtividade, eu venho ganhando nos últimos anos. Então, nem sempre você fez esse tanto de coisa que você faz hoje. Não. Eu já fiz menos coisas e com resultados menores. Então, assim, eu acredito que produtividade é uma habilidade que você consegue adquirir e consegue desenvolver. Não, e tudo a ver isso aí que você falou. Eu tenho um autor que eu sei que você gosta também, que é o Jordan Peterson. Eu vivo indicando ele pro pessoal assistir. Mas tem um autor que eu gosto muito, que é o Jordan Peterson. E tem um vídeo dele no YouTube que ele fala a diferença do cara ser 150% bom em uma coisa e 90% bom em 5 coisas, assim. Para mim, assim, uma das melhores definições de produtividade seria isso, sabe? É claro que existem pessoas, e é bom que seja assim, que seja 150% bom em alguma coisa. Só que eu acho que isso requer tanto tempo, tanto foco numa tarefa única, repetição e tudo mais, que não é se doar 150% daquilo, é ser 150% bom. Então é muito tempo que você gasta. Agora os 90%, as 4, 5 coisas que você é bom, 90%,
Às vezes a gente é bom só 10% naquilo e abandona no meio do caminho. Eu acho que assim, nossa, teve coisa demais que eu abandonei no meio do caminho. Eu lembro na época da faculdade. Eu sou da turma 1, eu sou da primeira turma. Então, na época, a gente fundou CA, eu fazia parte do CA, da Liga, as ligas. Aí fundou uma liga, fazia parte da Liga Atlética. Eu tava na Atlética, eu jogava pelo os campeonatos que tinha, né? Naquela época, eu fui pro Mineiro e tudo mais. Aí eu também fazia parte do PET Saúde, que era um programa tipo de extensão. Aí tinha projeto de iniciação científica. E junto era um monte de coisa. Só que eu acho que era tudo mais, bem assim, mais ou menos. Hoje eu acho que eu faço talvez tanta coisa quanto, mas eu acho que tá melhor também. Eu acho que tá melhor. E onde você aprendeu a ser mais produtivo? Onde eu aprendi, eu acho que foi em 2018 com o Joel J. Eu acho que foi um marco tanto temporal quanto de conceito científico mesmo, assim. Eu parei, eu gastei algum tempo que eu tinha com profundidade no tema, né? Então, eu passei a descobrir que isso existia e a aprofundar em livros, em aulas e ver o resultado disso a partir daí. Então, eu acho que foi um marco, foi 2018. 2018 você estava na residência comigo. No meio da A gente residência. estava na residência ainda. Residência de ortopedia, super puxado, galera. Pra quem não sabe, toda residência é difícil, mas residência de ortopedia tem bastante trabalho, a gente passou bastante dificuldade, né? Foi muito bom, foi muito importante pra nós. A gente teve uma peculiaridade que a gente perdeu 2 soldados companheiros, 2 soldados, caminho, né? Exatamente. A gente tinha um grupo na residência, porque entram 6. O nosso grupo chamava Éramos 6. Éramos 6. Ficaram 4 no Formamos final. 4. Né? Formamos 4. Perdemos um terço, né? Um terço. Então, o nosso trabalho fomos deu forçados a multiplicada, produzir né? mais, exatamente. Produzir mais. E aconteceram, então, esses fatores na sua vida e acabou que você teve que aprender a ser produtivo. Né? Você não tinha outra escolha nesse momento. Na verdade, eu estava nessa situação da residência, né? Numa quantidade de trabalho já elevada. E além da residência, eu trabalhava com plantão extras. Então, eu me vi numa situação de que ou eu teria que abrir mão de algumas coisas que eu queria, ou eu teria que aprender como fazer coisas ou mais rápido ou de uma forma melhor que o resultado me permitisse mais tempo livre. Então, por exemplo, tinha oportunidades de plantão que eu preferia fazer um plantão que era mais caro porque eu precisaria fazer menos plantão. Então, tinha colegas que faziam 5 plantões e eu fazia 4. Então, eu tinha 12 horas a mais no mês em relação a essa pessoa. É uma coisa pequena, mas que faz tanta diferença, né? Mas se você for gastar 12 horas, por exemplo, de leitura, você poderia ler um livro de 150 a 200 páginas a mais no mês. Então, assim, um princípio que eu vejo de produtividade é você saber quantificar. É um conceito que é um princípio que chama volumetria. É você fazer o volume das coisas. Por exemplo, se você acordar 2 horas todos os dias antes do que você está habituado, ao longo de um ano, você vai ter cerca de 730 horas. Se você fizer isso regularmente, né, e sem falta. Se você pegar 730 horas, você vai ver que dá as horas de um mês. Então, no final do ano, você vai ter um mês a mais do que você tinha antes. Então, você se organizando, você consegue abrir um espaço de tempo, né? Então, tem a galera do 5 AM Club aí, né, que acorda 5. Eu sei que você acorda. Talvez Sim. até mais cedo que isso, né? Sim. Para nadar. Pensa, gente, nadar. Foi a partir 5 horas da manhã, menos 500 graus. Você tá nadando nitrogênio líquido. E nada, pedala e corre, eu sei disso aí. Mas foi por isso? Não, foi antes. Eu comecei a treinar o triatlon depois que eu comecei a ver isso. Mas foi a partir daí que eu vi, não, dá pra fazer mais coisas. Mas, assim, você acha que todo mundo tem que acordar às 5 da manhã? Não. Eu acho que você tem a oportunidade de acordar mais cedo se você quiser criar espaços de tempo para você fazer outras coisas.
Mas dá pra criar outro espaço de tempo sem ser acordando às 5 da manhã ou não tem como criar? Não tô falando de você, não. Tô falando Não, do sim, estudante que tá assistindo a gente agora. O cara tá no meio do curso de medicina, sei lá, no 4º período, 5º período, tem. 6º, e ele precisa arrumar essas 730 horas. Ele precisa arrumar essas 730 horas. O cara precisa arrumar Sim. 730 horas. E aí, só se ele acordar às 5 da manhã? Não, vou dar um exemplo que eu fazia no cursinho. O pessoal achava que eu era louco, né? Porque a gente, cursinho para medicina, estuda 10, 12 horas por dia. Eu fiz, você sabe, né? Eu fiz 8 vezes o mesmo cursinho. Tipo assim, Sério? eu fiquei 32 provas de vestibular. Mas o que você fazia? A gente, lá no Darwin, eu fiz cursinho lá no Darwin, em Vitória, e lá o intervalo era um pouco maior, eu acho que era de 30 ou 40 minutos. E como eu não tinha muito amigo, eu fui pra lá pra estudar, não fazia questão de criar relacionamento ou de ficar... Enfim, eu gastava esses 30 minutos lendo. Só que eu lia livro que eu queria ler, porque no cursinho você vai estudar biologia, química, e é só matéria chata, você tem digamos que ler, assim. Tipo essa de Queiroz. Não, nem tão denso assim. Mas eu lia Os Segredos da Mente Milionária, algum livro de investimento ou de desenvolvimento pessoal, e eram 30 minutos por dia. Era de segunda a sexta. Você tinha aí, entendeu? 160 horas a mais mas no ano que a galera... assim. numa semana era uma leitura de 2 horas e meia. Mas eu volto a repetir, não tem como você acreditar que esses espaços existem se você não incorporar o conceito da volumetria. Porque é só meia hora, mas meia hora é hoje, mas são 2 horas e meia na semana, são 10 horas no mês. Mas entendeu? assim, você pensando que você trata o tempo como um commodity, o seu tempo hoje, o seu, é um commodity? Sim. O seu tempo é um commodity. Mas você tem o seu tempo de, por exemplo, não fazer absolutamente nada. Existe esse tempo na sua vida hoje? De não fazer nada, não tem. Mas parte dessas horas que eu comecei a acordar mais cedo, elas são minhas, no sentido de que eu tô sozinho, eu tô em silêncio, eu faço exatamente o que eu quero e o que eu me propus. Então... Essa questão da hora ser sua é bom assim, demais, eu vou ficar sentado lá no sofá, olhando pra cima e não vou fazer nada. Não é isso. Mas esse sentido de se apropriar do tempo, eu vejo dessa forma. É você fazer com intenção. E pra você. Eu tenho um livro eu tava lendo, comecei a ler Dostoiévski agora. Metido, né? Ler Dostoiévski. Esse é bom. E aí tem um trecho que o príncipe lá, acho que fala Mykonos, eu não sei como é que fala o nome dele. Aí o cara chega pra ele e fala assim, você tem 1 minuto? Aí ele fala, eu tenho todo o tempo do mundo, visto que o meu tempo me pertence. Tipo assim, essa ideia do tempo ser dele, sabe? Eu achei muito massa isso. E é isso que você tá falando. Tipo assim, o tempo é seu. Isso. Você apropriar do tempo é isso que você tá falando, né? Exatamente. Não dar o seu tempo pra outras coisas que não sejam aquilo que é um propósito seu. Eu acho que existe um conceito de que as pessoas... tempo é dinheiro. Eu acredito que tempo é vida. E é exatamente o que você falou, é você se apropriar da sua vida. Cara, que massa isso. Tempo não é dinheiro. Porque quando vida. fala de commodity, as pessoas, eu imagino que pensam que... carro, o tempo é dinheiro. Se eu tô tempo aqui 1 hora, eu poderia estar ganhando X. Uhum. Entendeu? Eu tenho que agora ganhar 30 vezes X porque meu tempo é limitado. É claro que quanto mais você é remunerado e se você está fazendo aquilo de forma prazerosa, melhor. Mas o conceito de apropriar é isso, é você entender que é vida, né? E grana você recupera, né, cara? A verdade é essa, assim, de uma certa forma, vamos dizer assim, grana você consegue recuperar. Agora eu acho que o tempo não tem como. Tipo, você perdeu lá tanto tempo fazendo aquilo, não tem como você voltar lá e falar, não, vou pegar esse tempo de volta aqui pra eu poder fazer isso. Mas você tava falando do start, você tava falando assim, tava na residência, tava muito difícil a situação toda, tava treinando pro Ironman, que você vai competir em breve, eu acredito nisso. Isso. E aí você falou assim, viu o Joel J e tal, mas como é que foi esse start? Que chave foi essa que virou? Eu estudo essa área, né, de desenvolvimento pessoal, sucesso, produtividade, tudo que envolve essa gama de conhecimento desde do ensino médio, praticamente. E o Joel J apareceu como eu nem lembro como que foi, mas assim, foi dentro desse contexto de que eu gosto e que eu pesquiso.
E na época, 2018, estava durante a residência, né? Já estava um pouco mais... menos congestionado, né? Porque a passagem do R1 para o R2 ela é bem marcante. E não sei como eu conheci ele, né? Foi pela internet, mas eu fiz um curso, né? Inclusive, Você foi lá? sou inscrito. Não, foi online. É uma plataforma que ele disponibiliza os conhecimentos online. E aí eu percebi que dava para eu fazer mais coisas, entendeu? E aí foi quando eu vi que uma hora faria diferença. A questão da produtividade também conta a questão de você conseguir repetir, de você conseguir manter. Porque você pode empolgar e achar que vai ser produtivo fazendo uma vez só. Mas eu acho... Isso aí é uma opinião pessoal, não de assim, especialista, não. Mas eu acho que a produtividade está exatamente de você conseguir manter. Repetir é uma palavra que o pessoal leva... É uma palavra extremamente assim, que parece pejorativa e não é. Não é. Todo mundo acha que é uma palavra... Repetir é pejorativo. Não e quero eu aprendi, repetir. Inclusive, eu aprendi a etimologia da palavra repetir, que é repetere, que significa aproximar do alvo. Então, cada vez mais próximo ali, né? Exatamente. Então, duas coisas que dá para pensar a partir disso. Que tem que ter um alvo. Então, não adianta você repetir sem alvo, porque aí você vai estar apenas fazendo de novo. E a questão do progresso. Porque se você está aproximando, quer dizer que hoje, é amanhã, é um pouco aqui, um pouco lá. E eu vejo dessa forma. Tem até um livro dele aqui, ó, do Simon Sinek, cadê ele aqui? O Jogo Infinito. Tem outros 2 livros deles muito bons. Esse eu não comecei a ler ainda. Ele mesmo que indicou o livro dele. Mas ele escreveu Comece pelo Porquê e Encontre o Seu Porquê. São todos dele. E ele tem uma entrevista que ele fala o seguinte... Essa geração, eu não gosto muito de falar assim, porque generaliza, né? Mas cada vez mais a gente tem pressa de alcançar o processo e a gente pula a fase da repetição e não alcança o progresso. Aí a gente abandona aquilo e pula para outra coisa. Aí a gente começa, aí não vê o progresso que outra pessoa já tem. E aí pula de novo. E vai fazendo isso. E aí, na minha concepção, esse cara fica improdutivo. Porque nem ele não precisa alcançar excelência em nada. Mas ele não alcança o que ele queria. Porque ele não repete nunca. Ele não repete o que ele está fazendo. Exatamente. Isso aí parte daquele conceito que a gente falou anteriormente, que produtividade não necessariamente é fazer várias coisas. E nem várias coisas ao mesmo tempo. Isso aí é o multitarefa. E está comprovado que o multitarefa produz menos. Justamente por isso. Ele faz várias coisas, ele não consegue aplicar foco em nenhuma das coisas que faz. Geralmente está sujeito a mais interrupções, porque se ele está exposto a mais coisas, ele está sujeito a mais interrupções em coisas diferentes. Hoje você consegue negar? Porque assim, quando eu estava na faculdade, talvez a galera vai até se identificar um pouco. Estava na faculdade, aparecia um projeto de extensão, tá dentro, tô. Aparecia um projeto de extensão, tá dentro, tô. Aparecia vai ter um mutirão pela dengue, tô. Hoje você consegue olhar e falar assim, isso é massa, é maneiro, mas eu não vou fazer isso agora. Isso aí foi uma das maiores dificuldades que eu já tive. Foi uma coisa que eu identifiquei já bem mais velho, talvez tenha até menos do que esses 2 anos que eu estudo, né, que eu acho que foi um marco, que é a necessidade de aprovação. Então, quem tem uma necessidade de aprovação tem uma maior dificuldade de dizer não. Então, é fundamental para você ter foco, você conseguir abdicar de outras coisas. E para você fazer isso, falar não. Então, para quem tem essa habilidade e esse talento igual você, igual a mim, que é de sempre estar disposto, disponível e ativo no sentido de que é fácil para você começar uma coisa.
se você tiver essa necessidade de aprovação, aí você tá lascado, igual a gente já viveu há muito tempo. Aí você tá no sal, entendeu? né? Porque você tem facilidade para fazer e você tem a dificuldade de dizer não. Então você sempre vai estar exposto a urgências. E aí você fica improdutivo. Isso. No final das contas, você é um cara improdutivo. E tem uma coisa que me Você tem incomoda. uma facilidade de fazer e uma uma dificuldade de dizer negar. não. Então você sempre vai estar... Tem uma coisa que me incomoda também no fato de ser produtivo, é que é o seguinte, você tá sendo produtivo pra quem? Entendeu? Uma boa parte do tempo eu me sentia produtivo e pros outros. Tipo, fazia uma super produção e na hora que eu olhava, eu falava, pô, não é pra mim isso aqui. Ou assim, não é pra alguém que eu valorizo. Uma frase que eu ouvi do Murilo Gun e que me marcou muito por conta disso. O Murilo Gun é foda, né? Já pensou ele vir aqui um dia? Nossa. Vai chegar. Pode ter certeza. Já pensou ele ver isso aqui e dar um... Ô, galera, olha, vi um papo da galera. Dele também. Você é aluno eu também, Murilo, obrigado. Murilo. E se? Murilo, e se? Cri. Mas então, o que eu tava falando, se você tem essas duas características, dificuldade de dizer não e facilidade de fazer as coisas, você sempre vai estar exposto ao outro. Então você vai estar exposto a urgências e exposto a circunstâncias. Como assim urgências? Eu não peguei essa. Isso aí é um conceito que é abordado nesse livro, né? A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. E ele fala que a administração do tempo é uma tríade, né? Que vem da Trindade. Ele fala da questão religiosa e de Deus, enfim. E ele fala que tem três âmbitos das coisas. As coisas urgentes, as coisas circunstanciais e as coisas importantes. E então essas duas características, elas te levam às circunstâncias e a urgências, e não às coisas importantes. Então foi o que você falou. Você fica só fazendo coisas, então teoricamente você está produzindo, mas você não está nem produzindo coisas importantes e nem produzindo coisas para você, porque não necessariamente aquilo que é importante, aquilo é importante para você. Então, vou botar aqui pra galera ver, mas acho que todo mundo viu naquela hora lá. Vou colocar. Tem aqui embaixo tá escrito assim, que o livro mudou a vida, quer ver? Do Gustavo Este Cerbasi. livro mudou a minha vida. O Cerbasi falar que o livro mudou a vida dele... E não mudou a vida dele com 15 anos não, tá? Mudou a vida dele já depois de vários livros escritos. Pô, você falou isso agora, cara. Eu tenho essa ideia, eu vejo isso nos meus alunos e eles não veem. Porque, olha só, eu tô com 31. Sou casado, tenho filho e tal. Eles têm acesso e eles têm uma visão que eu não tinha com a idade deles. E eles ficam assim, pô, isso aí que você sabe hoje, isso aqui que eu fui ver hoje, eu vi agora. E eu sou um neném no processo. Eu vi agora com 30 anos de idade. Ele consegue ver com 20, cara. Você falou, Gustavo Cerbasi não viu com 15, ele viu agora. E é um monstro, né? Sim. Não, tem já... Você fazer diferença nas pessoas que já são grandes, né? Que já têm resultados expressivos. Se você consegue fazer isso, quer dizer que você o cara é já mais é relevante. best-seller, Né? o cara já está em outro naipe. Agora ele já escreve livros sobre como ele está num flow mais baixo. Eu até comprei o livro dele, comecei a ler. Esse é... É O Poder da Vida Simples, eu uma acho. Coisa assim, A né? Riqueza da A Vida Riqueza Simples. da Vida Simples. Ele tava aposentando, fazendo as coisas do... Aposentando. Aposentando no sentido Não, assim, sim. vai curtir aquele momento da família, claro. né? Usufruir do que ele construiu. E aí ele começa a pesquisar várias coisas para ele construir a casa dele, né? Aí ele vai... É bem legal. Mas esse A Tríade do Tempo eu acho mais relevante, né? Porque nós vamos citar uns 30 livros aqui, então tem que dar uma pontuação. Né? Não, mas vamos na Tríade do Tempo mesmo. A capa do livro é Família, Trabalho e Vida? Isso aí ele brinca com essa questão da tríade, da trindade, porque se for ler a Bíblia lá, né,
O número 3 é super expressivo na Bíblia. Exatamente. E os seus múltiplos, né? Isso. 3, 3, 3, 6, 6, 6. Isso. É muito expressivo ali. Então ele se baseia nisso e aí ele coloca que essas 3 grandezas, né? Essas 3 instituições, vamos dizer assim, que é a família, o trabalho e a vida. E aí a partir daí ele fala da importância da pessoalidade dentro da produtividade, para justamente não se perder igual nós ficamos tempos perdidos, né? De você fazer várias coisas para várias pessoas e aquilo não tem importância para você. Eu tenho Tem um professor que eu gosto muito dele, chama Bruno Farnetano. Você conheceu, eu te mostro ele direto. Uhum. E eu fiz uma live com ele, a gente estava conversando um negócio que eu achei muito legal. Eu não sei como é que ele aborda isso nesse livro, né? Eu já te falei que esse livro não vai sair daqui, né? Eu vou ficar com ele hoje. Mas ele aborda uma coisa muito legal. Os alunos perguntam isso invariavelmente para mim. Como é que eu separo família, trabalho e vida? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu sou só uma pessoa. A pessoa que vai para o trabalho... O Thiago que vai para o trabalho é o mesmo que encontra a Letícia, que é o mesmo que vive e passeia e que corre. Então, assim, no dia que eu tô mal no meu trabalho... Eu chego em casa mal, eu preciso da Letícia para ter o suporte. Uhum. Assim como no dia que acontece uma coisa triste na minha vida, sei lá, há pouco, teve uma vez lá na faculdade, a gente perdeu um colega de sala. Você fica triste. Aí eu fiquei triste com um colega da sala. Eu estava numa festa e lembrei e fiquei triste. Então, assim, o que eu acho importante desse conceito? Não sei se é assim que ele aborda, mas eu não acho que existe esse cara, assim, por exemplo, o Bruno, você. Existe esse Bruno que você vai pro trabalho, aí sai de lá, você tira a roupa Bruno e vira outra pessoa completamente. Eu não acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a gente a pessoa normalmente é um ser muito único, assim. Eu tenho dificuldade de ver dessa forma. Acho que dá pra você trabalhar determinados pontos da sua vida. Pô, agora eu tô estudando, agora eu tô trabalhando, agora eu tô... Mas achar que você consegue se desmembrar eu vou ser produtivo só na minha vida pessoal, no meu trabalho não, mas ali eu vou. Então, eu acho difícil isso. Como é que você vê isso? Eu vejo de uma forma parecida. Eu acho que o que a gente faz em uma grandeza, né, numa escala da vida, a gente reproduz aquilo. Repete, né? Porque é aquilo que você é de fato, entendeu? Eu não vejo assim, eu sou muito legal em casa e eu sou introspectivo fora. Uhum. É claro que tem eventos que marcam e que faz diferença. Sim. E você consegue controlar, por exemplo, se um familiar meu morre, eu posso responder de uma forma. E a partir daquilo ali eu vou conseguir controlar se uma outra coisa acontecer, mesmo que seja familiar ou dentro do trabalho. Essa questão da inteligência emocional é uma habilidade também e você consegue controlar e desenvolver. Mas o que você eu acredito que você vai ser... Você acredita que toda habilidade é treinável? Que dá pra treinar qualquer habilidade? Sim. Absolutamente qualquer uma. Inclusive habilidades emocionais. O que a gente chama hoje de soft skills, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tem coisas que você tem de forma mais natural. E eu acho que esse natural também é muito daquilo que aconteceu com você enquanto você nem sabia que era você. Entendeu? Então, por exemplo, eu não acredito que esse aqui nasceu para cantar. Nossa, eu não acredito nisso nem um pouco. Aquele ali nasceu para jogar futebol. Tem coisa que a gente não consegue explicar, mas eu não acho que existe uma seleção pontual. Esse faz isso e esse faz aquilo. Mas, por exemplo, uma pessoa é comunicativa, mas talvez ela foi exposta com, sei lá, talvez a grávida ia muito em festa ou em reunião com muitas pessoas e a criancinha já estava lá escutando, tem uns estudos muito entendeu? doidos, a gente não sabe isso, na verdade, né? Por exemplo, tem relação, isso aí já tem escola trabalho que a criança eu já estudou, li. sei lá, tipo... Isso. Tem trabalho que eu já li que o paladar da criança vai ser desenvolvido ainda durante a gestação. Então, esse menino gosta disso, mas é porque a mãe comia, ele gostou, enfim. Entendi. Tipo assim, açúcar, por exemplo. Então tem coisa que a gente não vê e acha que é um talento natural, mas talvez não seja tão natural assim. E eu não gosto disso, sabe por quê? Porque você mas tudo é simplesmente desenvolvido. pega o esforço do cara, embola tudo e enfia
e coloca no lixo. Porque assim, eu sempre vejo o cara falando, mas o Messi é um talento nato. Pô, velho, aquele cara deve ter treinado até vomitar milhares de dias da vida dele. Claro que ele tem habilidade, ou ele tem proporções corporais, ele tem uma genética, tudo bem. Agora que o bichinho, Cristiano Ronaldo, mesma coisa. É sorte, nasceu assim. Pô, nasceu assim o caramba, não é? Eu não acredito muito nesse negócio de cara. Nasceu pra isso. Não é bem assim. Se você não treina habilidade, você não desenvolve. Eu concordo. Você treinou essa habilidade? Você treina ela ainda? Eu treino, né? Eu treino. De ser, vamos dizer assim, de ser produtivo? Sim. Esse livro mesmo é um livro que eu acho que é Quantas fundamental. páginas tem o livro? Eu nem olhei. Eu acho que 230, 270, uma coisa assim. Um livro curto. E ele é cheio de desenhos, né? 263. Mas é um livro bem leve, digamos assim. Não tem nenhuma linguagem robusta, densa, nada muito filosófico. Até porque o Christian é um matemático, assim, né? Ele é bem da área tecnológica. Ele até cita isso no livro, que foi um desafio para ele e ele ficou muito realizado por ter, assim, né? Foi um matemático que escreveu, né? Acham que a galera da nerd, assim, né? Digamos assim, nesse aspecto, né? Que gosta de muita tecnologia, de robótica, enfim, que não consegue escrever ou fazer um romance, uma literatura, enfim. Então tem uma linguagem bem simples, ele tem uma metodologia muito clara, né? Ele separa. Na contracapa do livro está escrito assim: pare de correr, comece a andar. Exatamente. Mas quanto mais você corre, não é melhor não? Fazer, tipo assim, conseguir mais rápido aquela habilidade ou aquilo que tem que fazer? Essa frase aí, pelo que eu entendi, é no contexto de que pare de fazer muitas coisas e faça o que é importante. Eu entendo, e depois de ler o livro, eu vejo isso, e é um outro livro que a gente leu também, que é A Única Coisa. É a única coisa. E agora tem uma diferença... Vamos fazer um depois sobre A Única Coisa? Vamos. Esse vale a pena. Vale. Vale muito. Esse aqui com certeza vale. Esse vale também, e eu acho que ele é até mais prático. Cara, é matemático, né? Tem alguns conceitos que são um pouco divergentes, mas a parte central é de que o Christian fala que você tem que dividir o mais importante, você tem que investir mais tempo no que é importante. Só para eu pegar um exemplo aqui do que você acabou de falar, né? Você falou que existe essa tríade, essa divisão tripla, né? Entre urgente, quais são os outros dois? A urgente, importante, o importante e circunstancial. E o circunstancial. Me dá um exemplo. Pensa no estudante de medicina. O cara tá vendo a gente agora, que é o público que assiste. O que é uma coisa importante? O que seria uma coisa urgente? E o que seria uma coisa circunstancial? O aluno está no segundo período. Vamos supor que ele está estudando fisiologia, anatomia e na minha faculdade chamava Introdução à Prática Médica. Uhum. Que, né, eu imagino um laboratório, habilidades. No âmbito das quando habilidades. Quando você vê anamnese, exame físico. Exatamente. Isso aí é importante para ele. Deve ter mais umas 2, 3 matérias que também são todas importantes, mas tem graus de importância diferentes. Uhum. Então, as matérias do curso seria importante. Então, eu acho que separar meia hora, 1 hora por dia para cada uma dessas matérias. Para ele estudar. Sim. O que seria urgente? Seria, sei lá, a avó ligou e falou que, sei lá, tá com saudade, que é para ir pro aniversário, sei lá. Tem um tempo específico para você. Para você. Conceitualmente... Mas ele sempre coloca isso? Que a família tem que vir antes nesse contexto? Não, você faz uma introspecção, né? Você vai avaliar em relação à sua pessoalidade. Sim. Você vai listar, eu sou o Thiago,
que sou o Thiago professor, eu sou o Thiago empresário, eu sou o Thiago atleta, eu sou o Thiago pai do Lucas, sou o Thiago marido. Então você vai listar todas as suas atividades e você vai colocar aquilo que é mais importante e você vai gastar, né? Vai investir mais tempo de acordo com o grau de importância que você dá. As coisas circunstanciais é, por exemplo, Padinho, vem aqui na minha casa sexta-feira para a gente bater papo. Isso aí é circunstancial. Uhum. São atividades de certa forma secundária, que não vai te dar resultado para aquilo que você deu de importante, mas que não é urgência no sentido de que se você não fizer, não tem um prejuízo específico. Você também, falando aí, caiu uma ficha, deu uma pá na minha cara, velho. E também não tem o tempo que você tem que fazer. Por exemplo, você esqueceu de mandar um e-mail para Ciências Médicas de um relatório amanhã. Aí você vai ter que ou parar de falar aqui comigo, ou você vai ter que fazer até 1, 2 horas da manhã. Isso é uma urgência. E se você não fizer, você vai ter um prejuízo. Por exemplo, no meu emprego, na minha família, ou o que for. Pô, o circunstancial é o que ferra com a gente, cara. Isso. Não tô falando que tudo que é circunstancial é ruim. Não. Mas o cara que abandona de fazer o importante para fazer o circunstancial... E é a principal... O Christian, ele fez uma pesquisa com mais de 74 mil indivíduos. E a principal fator de improdutividade são as circunstâncias e urgências. Então você tira do... o cara tá no eixo dele. Nós estamos aqui batendo o papo aqui. Tá rolando o flow. Eu vou te dar um exemplo. O que você falou pra mim quando ia começar a gravação? Assim que eu comecei a gravação? Você colocou o celular ali em cima. Não lembro o que eu falei. Padinho, eu vou colocar o celular no... Vou colocar o celular no modo avião. O que você fez? Você tá falando dos bastidores, né? Dos bastidores. Esse aí vai pra quê? Não, mas eu falei assim, Padinho, vou colocar o celular no avião pra não incomodar. O que você fez? Coloquei no aviãozinho lá, tirei Wi-Fi e rede. A gente tá conversando aqui, o que... Eu tirei o circunstancial da minha frente. E a urgência? Tirei o circunstancial e a urgência. Então você, naturalmente, você focou no importante. Entendi. Entendeu? Você eliminou a possibilidade de interrupção do importante. E é por isso que você produz mais que a maioria. Entendi. Talvez você não conhecia essa técnica ou esse conceito, mas você já faz. E a segunda coisa é o excesso de interrupções, que é a perda de foco. Então, você tá aqui, você se propõe a ler um livro. Eu vou ler por 40 minutos agora. Então eu vou estudar 40 minutos. Aí você senta lá e vai estudar 40 minutos. Aí você deixa o celular ligado e chega um zap. Parou ali, foi olhar o zap. Mesmo que seja uma coisa tipo assim, vamos dizer, às vezes seja uma coisa que tem um certo grau de importância, aquilo se torna circunstancial por um momento. Porque você abandonou o processo para poder... Isso aí já é uma interrupção, né? É a perda de foco. Você estava lendo e você parou de ler. Só que o que as pessoas imaginam é que eu fiquei 1 minuto no celular. Então eu perdi 1 minuto. Mas não. Você gasta energia para voltar. Então você vai demorar mais do que 1 minuto. E naturalmente você não consegue voltar no mesmo grau de entrega que você estava antes. Entendi. Então, não é garantido que você vai... Na verdade, é comprovado que isso não acontece. Você perde mais tempo e você volta pior. Tem um Instagram de até uma colega de plantão. Super famoso o Instagram dela. E ela faz umas lives de estudo no YouTube pra galera acompanhar ela. Tipo, ela 12 horas de estudo. 12 horas. E no começo do dia dela, ela posta publicamente no Instagram dela quais são os objetivos dela daquele dia. Nunca é uma lista gigante com 20 coisas. São tipo assim, 5 coisas. Uhum. Tipo, eu vou estudar por 4 horas hoje, eu quero terminar de fazer 10 exercícios, quero correr meia hora, quero fazer isso. Aí no final do dia ela consegue. E sabe o que é legal? Quando você tá olhando, você fica feliz porque ela conseguiu. Sim. Você fica animadão, sabe? Tipo assim. E aí ela saiu até no jornal agora.
Ela saiu assim, 12 horas. Ela Qual que é o nome dela? assim. Chama, o Instagram dela é The Brazilian MD, se eu não me engano. The Brazilian MD. Vou colocar aqui na hora que eu estiver falando, pra não falar besteira, né? Mas é muito bom, muito bom. Assim, eu fiquei 12 horas estudando. The Brazilian Doctor, The Brazilian MD. Acho que é The Brazilian MD. Um fator importante que eu acho que ela consegue fazer isso e ela mostra isso. Existe 5 aspectos para você ser produtivo. Primeiro, essa pessoalidade, né? Então, você tem que se conhecer e saber o que de fato você quer. Uhum. Uma outra coisa é a meta. Uhum. Então, você Sim, tem que entendi. ter um objetivo definido. Além dessa pessoalidade da meta, você tem que se planejar. Depois de se planejar, você se organiza. Parece que são conceitos iguais, mas são diferentes. Sim. E, por último, a execução. Porque também não adianta você fazer todo o processo e não executar, de fato. E a gente tem a impressão de que a gente sabe esses passos. E quando você vai ler, você vê que não... E ele fala um pouco sobre... separa cada um. Cada um deles. A metodologia, assim, é bem clara. Ele explica o que é, dá esses 5 aspectos, fala o que é cada um primeiro, depois ele divide e fala especificamente de cada um, dá exemplo, manda separar para você saber o que você quer. Ele te dá um instrumento para você descobrir o que você gosta, o que você não gosta, o que você considera que é seu propósito, né? Divide, não, isso aqui, vamos supor, eu gosto de música. Já toquei contrabaixo quando eu era adolescente. E depois verdade, você toca mesmo, verdade, você toca contrabaixo. Mas assim, eu fiquei 15 anos, exatamente 15 anos sem tocar. E depois desse livro eu falei assim, poxa, por que o Bruno músico, digamos assim, não pode ter 2 horas por semana ou 1 hora por semana? Pra tocar o contrabaixo. Pra tocar o contrabaixo. Aí eu trouxe meu contrabaixo, que estava lá em Teoflotone, e todo sábado, lá para as 4 horas da tarde... Seus vizinhos começam a desesperar. Não, até que não, porque eu tô sem um amplificador. Mas bota o fone hoje em dia. Mas aí eu resolvi, entendeu? E assim, é uma coisa extremamente prazerosa. Não me tirou nada, enfim. Se organizando, você consegue, né? Pô, que massa, cara. Massa. Que massa esses conceitos, né? Uma coisa de meta que eu sempre tive isso. De gostar de escrever meta e tal, mas depois que eu li isso, velho, eu acho que a gente não sabe o que é meta. Tem até para você que é professor e tem uns estudantes aí de olho, é uma técnica SMART para descrever uma meta. É um acrônimo que fala, isso, né? S-M-A-R-T. T mesmo? É. O S é de específico. Em inglês esse acrônimo. Em inglês. Entendi. Deixa eu pegar aqui. Colinha. Eu tava conversando sobre cola hoje com meus alunos. Ele, nossa, não sei o que eu posso colar. Eu falei, essa informação tá na sua mão, jovem. Não é pra colar na prova não, gente. Pelo amor de Deus. A regra é clara, não pode. Agora, na vida... Exatamente. Específica é o que, né? Então, você tem que saber o que você quer. O M é de mensurável, ou seja, é quantificar. O A de alcançável, ou seja, tem que ser uma coisa que dê para fazer. Não adianta você botar uma meta que, se ela for uma meta absurda, ela não vai ser uma meta de fato. É relevante, ou seja, se perguntar por quê, e aí entra aquele aspecto que a gente falou da pessoalidade. Ela não vai ser uma meta sua se ela não for sua, entendeu? Você não vai dar a importância devida. E temporal, que é o quando. Então, se você não responder o que, quanto, como, porquê e quando, você não tem uma meta. Por exemplo, eu fiz uma meta com seu pai, sem saber que, de fato, foi a primeira meta mesmo, considerando esse checklist. Gente, essa história é ótima, sério. Que foi o quê? Não, conta, por favor, a história. Só, rapidinho. Conta a história. Eu já tinha tomado várias Heinekens. Isso aí era 3 de novembro, meu casamento. No dia do meu casamento. 2 horas da manhã, 2 horas da manhã. Eu não sei, obviamente, né, devido à quantidade de abuso que eu fiz. Eu não lembro como começou essa conversa.
Mas eu me lembro de um cumprimento consciente de que eu faria um Ironman em 2020. E aí cá estamos nós treinando. O cara bêbado, ao invés de fazer qualquer... eu vou fazer um Ironman, sei lá, vou plantar uma bananeira aqui agora, beleza. Né? Era bem mais... Não, vou correr 42 quilômetros, vou pedalar 180 e nadar quase 4, né? Exatamente. Que ideia, velho. Que ideia. Mas eu me lembro desse cumprimento. É uma coisa importante para a meta, mas aí é um plus, que é um compromisso público. Então, se você quer realmente... É o que ela usa. Isso aí ela faz para ela. Ela não sei nem se ela contou isso, mas que legal. Ela faz para ela. Então, eu fiz essa meta de fato. Porque foi o quê? Era o Ironman. Mensurável. Aí já entra, né, o fato de ter as distâncias, então assim, realmente... Pô, eu vou ter que pedalar 180, vou ter que correr 43, isso. Vou ter que... Tá. É alcançável. É possível. Pra quem não viu meu Instagram, tem um senhorzinho lá que começou a correr aos 70 e completou o Ironman, é o recordista mundial, em Guinness Book, completou o Ironman com 85 anos e 11 meses. Putz... Então, assim, eu tenho saúde. Ok, tenho é possível. 29, é possível. Entendi, perfeito. Relevante. Eu acho que eu tava... É uma entrega, né? Uma superação. E no contexto lá na época... O próprio nome é legal, totalmente relevante. Ironman, é legal o próprio nome. E temporal. Quando? Era 31 de maio de 2020. Coronavírus bagunçou o esquema. Mas vai rolar esse ano, você vai fazer. Graças ao Capixaba de Ferro e se não for cancelado. Mas não vai ser, não. Não vai rolar agora. Então, sem saber, eu fiz uma meta, realmente meta. Porque as pessoas falam, meta, eu trabalho com emagrecimento, a pessoa fala assim, eu quero emagrecer. Aí eu pergunto assim, mas você quer emagrecer? Só? Quanto? Não sei. Quando? Não sabe também. Então você tem que rolar. Como? Aí como ela já até sabe, porque assim, se você não sabe o como, você procura o quem. Que aí o quem vai te dar o como. Mas não tem, entendeu? E assim, como eu já li esse livro, eu falo lá, não, mas então vamos fazer o seguinte. Vamos perder 5 quilos em 4 semanas, você vai voltar aqui dia 8/10 e nós vamos ver isso. Você vai fazer isso, vai perder o peso e tal. Aí eu mensuro, né? Mostro e funciona, como né? vai chegar. E funciona. Funciona. Isso é muito massa, cara. Parece uma coisa assim, se você for olhar, você fala assim, pô, mas isso aí é meio óbvio. Depois que tá pronto... Você não tem essa... Tem. Mas depois que o cara escreveu, botou num livro, falou tudo, aí você fala, é meio óbvio, mas você nunca fez a parada. Depois que tá pronto, você vê que é óbvio porque é simples. Mas é simples, mas tem muito princípio. Tem princípio da intencionalidade. Porque se você não tem a intenção, você tem que saber o que é para você ter a intenção daquilo. Você coloca quantidade, você especifica o tempo, você expõe aquilo para outras pessoas. Ele fala que a meta tem que ser até escrita. Também. Detalhes, então, no final das contas. Né? Ele coloca o que ele tem que fazer, quanto. Tal dia, tal dia. Isso é muito massa. E é verdade, gente, essa história aí do pura Bruno, verdade. ele é pirado mesmo, assim. Ele treinou pro Ironman no meio de uma residência lascada de difícil, no meio da residência, fazendo 1 milhão de coisas, teve as perdas que ele teve os ganhos que ele teve, tinha todo o resto, preocupação, plantão, trabalho e família e tudo, e ele treinava, não tinha dia, tal dia eu não vou poder ir, eu acho que eu tenho que correr, tenho que pedalar 6 horas, eu falei, você vai ficar 6 horas pedalando, tem que pedalar por 6 horas hoje, tenho que nadar hoje 2.000 metros, 4:30 da manhã, então tenho que fazer isso, né? E no final virou um hábito? Virou um hábito. Não... Você gosta, né, cara? Não tem... Foi uma outra frase também que mudou minha vida. Diz o seguinte: você não tem resultados extraordinários se você não tiver uma satisfação plena. Porque para você ter essa satisfação, você tem que entregar o máximo. Não tem como você entregar o máximo
se você não gosta daquilo. Se você não entregar o máximo, você não vai ter um resultado que é o máximo, né? Que é o extraordinário. Então, assim, eu de fato gosto. Não é uma paixão sensacional do triatlo em si. Mas o triatlo me deu as condições de treino. Porque sempre eu fazia exercício físico, sempre gostei. Foi igual você, durante a faculdade, durante a vida inteira, fazia handball, cabo de guerra, enfim, qualquer coisa Cuspe a distância. Qualquer coisa que tinha competição e uma frequência cardíaca acima de 140, a gente estava dentro. Desse tipo. Mas o triatlon me permitiu esse treino, realmente de repetir, de progredir, de avaliar, porque pro Ironman não tem como, assim, vou treinar hoje, amanhã não vou, não. Ou você faz aquilo e constrói, ou você tá fora, não tem como. É muito grande, né? É muito grande. Não tem como. Velho, que massa. Assim, dá pra ficar com facilidade batendo nesse papo aqui até amanhã. Umas 6 horas. Dá, até amanhã dá. Sem nem beber água. Não vou revelar o horário agora pra parecer que é ao vivo, né? Quando o pessoal vê. Mas dá pra ficar tranquilo. Obrigado, velho. 1 milhão de coisas que você faz. Bruno, então, é médico. Ele é ortopedista, ele trabalha com atletas, trabalha com medicina esportiva, ele é triatleta. Você é triatleta, né, cara? Triatleta. Você é um triatleta. Triatleta. Ele o Bruno tem o consultório dele, ele atende em outros lugares, ele é plantonista, ele é namorado, ele é filho e... Não, algumas pouco toca contrabaixo. É coisa demais, cara. Você toca contrabaixo. O baixo nós vamos chegar lá. Mas, valeu. A indicação, então, fica essa indicação aí. Acho que eu vou pedir a galera pra indicar um livro cada vez que vier um convidado aqui indicar um livro. Eu acho bacana. Então fica essa, A Tríade do Tempo. Tríade do Tempo. Eu recomendo porque é um livro... Tá aqui a galera que tá vendo no Instagram. É um livro simples de ler. Ele não filosofa muito no sentido existencial das coisas, assim, de questionar e... ter um porquê de tudo. Eu gosto de fazer isso, isso e isso. Nós vamos dividir, nós vamos considerar o que é importante. E você vai fazer isso aí por 5 a 7 semanas. Ele até coloca que ele testou o período de que dá mais resultado. Inclusive, você me perguntou se é hábito. E tem hábitos angulares, né? Hábitos que determinam outras... E facilita, a partir do tempo que você cria esse hábito, outras coisas vão ficar mais fáceis. E esses hábitos, eles demoram mais ou menos isso, de 40 a 60 dias para ser construídos. E bate com o que está no livro, né? 6, 7 semanas vai dar aí mais ou menos um pouco mais de 40, 50 dias. Então eu recomendo por isso. É fácil, vai conseguir organizar e... vai te permitir fazer coisas mais importantes, não é nem mais coisas. Isso aí é fundamental. Massa. Bruno, obrigado, velho, mesmo de verdade. Eu te agradeço. Morram de inveja porque eu posso conversar com ele a qualquer momento. Eu te agradeço. Ele está a um telefonema de distância. Você é uma pessoa que... Eu vou cortar tudo que você falar a partir de agora no vídeo. Não, isso é importante. E você é uma pessoa que a circunstância vira importante, a urgência vira importante. Eu falo isso aí de coração. Então, assim, pra mim é uma honra estar aqui na estreia, no primeiro dia. E só pra registrar que essa cabeça aqui, que eu conversei, é uma das mais brilhantes do país. E daqui 30 anos vai estar lá no negocinho do Faustão no domingo. Esse registro aí. Parabéns e eu agradeço pela amizade. Obrigado, Brunão. Valeu demais, cara. Você quer mandar um hello pra alguma galera aí? Pra alguém falar um oi? Deixar mais alguma diquinha aí? Fica à vontade. Você tem Instagram, velho. Sigam o Instagram do Thiago Stanley. Pra quem, principalmente pros estudantes e quem gostar de aprender. Obrigado. Ele é um professor brilhante. Não. Ele é um professor brilhante e é uma pessoa que empolga todo mundo, né? Chegam perto de você, você fala assim, porra, velho, dá pra fazer mais, que esse cara é foda. E o Bruno, gente, como é que tá, Bruno? Seu tá @ Bruno Rudolph C. Bruno Rudolph C. De Bruno verde, Rudolph Correia. O símbolozinho assim, ou tava sua foto agora? Não, tá uma foto. Tá uma foto uma sua? Foto.
Mas colocar Bruno Rudolph vai achar ser o lá, primeiro não lá, tem com erro não. certeza. Se você gosta de esporte, de leitura e Não, da com vida, certeza. E da vida, da do vida universo e tudo mais. e tudo mais. Nós estamos juntos, sigam lá. Valeu. Obrigadão. Você Eu é o que cara, agradeço. Padinho. Tamo junto.